Muito bem, meus amigos, esse dia chegou, depois de ler muitos relatos na internet, lá no nosso grupo do Facebook, a respeito da eficácia do Saxenda. Hoje eu preciso admitir que ele realmente não funciona. Muito bem, meus amigos, para falar um pouquinho sobre a eficácia do Saxenda, eu preciso dar um pouquinho do contexto da minha vida, né? Eu trabalho há 20 anos com venda, visitando às vezes algumas cidades diferentes, bairros diferentes, localidades diferentes. Então o que eu quero dizer com isso? Na hora que eu vou almoçar, normalmente eu nunca visito o mesmo lugar na mesma semana. Então eu alterno muito a questão dos restaurantes e a minha principal refeição é o almoço, né? A janta normalmente eu faço um lanchinho, enfim, raramente eu como comida no jantar. Então a minha principal refeição, que é o almoço, eu sempre faço em alguns locais diferentes. Raramente eu repito o mesmo local durante a semana, tá? Então isso faz com que eu tenha uma certa dificuldade com relação ao cardápio, porque nem sempre dá para escolher os melhores restaurantes, que tem as melhores opções para um cardápio já definido. Claro, eu sei fazer as minhas escolhas diante do menu que está ali sendo oferecido. Qual que é a minha relação com comida durante todos esses anos? É importante a gente falar disso também, né? Quais são minhas crenças? Como é que eu me relaciono com as refeições? Bom, em primeiro lugar, a gente que trabalha em vendas visita muitos clientes e acaba almoçando com os clientes, né? E outra coisa, toda vez que a gente vai, por exemplo, comemorar uma venda, etc., isso também está ligado a uma refeição, né? Então a gente marca, vai num lugar, puxa, fizemos uma grande venda, então o almoço ele tem um caráter às vezes de recompensa, né? Recompensando alguma coisa feliz que aconteceu. Ou muitas vezes uma reunião, a gente precisa fazer uma reunião de estratégia de vendas, vai ter lá um almoço junto com essa reunião. Ou você vai visitar um cliente, o cliente resolve ir almoçar com você. Então existem vários contextos onde a refeição ela não é simplesmente um combustível, né? Que você vai lá, come só para se alimentar. Ela tem essa questão relacional, né? Da gente conviver com outras pessoas, de comemorar. E a minha vida, a comida, ela sempre entrou muito nisso, né? De você ter esse fator de recompensa. Quando você quer comemorar alguma coisa, vamos no restaurante, vamos fazer uma festa, vamos fazer um churrasco, enfim. Sempre a comida tem essa característica de recompensa. Então o nosso cérebro ele já está acostumado com isso, né? É um hábito, né? Sempre que você quer se recompensar de alguma coisa, você inclui a comida. Então uma das coisas mais importantes na minha vida em termos de recompensa e comemoração sempre tem comida envolvido, né? Então isso faz com que nesse dia a comida seja especial, você quer comer uma comida mais gostosa, uma comida que traga essa característica da recompensa, né? E aí, claro, a gente engorda com o passar dos anos e esses hábitos vão trazendo, né, uma pança maior, enfim, a gente vai ficando mais gordinho. E aí esse ano resolvi entrar com uma medicação, que é o Saxenda, né? O Saxenda ele tem uma característica interessante, né? Ele vai para o intestino e o intestino ele tem uma função vital de informar o cérebro quando ele termina os trabalhos, né? Então, quando já acabou o trabalho dele, ele informa, ó, acabei meus trabalhos, está na hora de comer mais. Então quem informa o cérebro que precisa comer mais é o intestino. E aí entra o tal do Saxenda. O Saxenda tapeia o cérebro, né? Ele manda uma informação de que nós estamos saciados, de que nós não precisamos mais comer, né? Então basicamente um dos mecanismos de ação desse produto é isso. Falar para o cérebro que você não precisa comer mais. Porém, como eu já disse em outros vídeos, a gente tem um sistema de autorregulação, né? Não basta só o intestino dizer para ele que não precisa comer. Todo o nosso organismo tem outras formas de informar o cérebro que está precisando de nutrientes, né? Então você começa a usar o Saxenda, você começa a comer menos e começa a informar o cérebro que você está satisfeito. Porém, outras estruturas do corpo, elas vão dizer exatamente o contrário. Falam, olha, você está dizendo que está satisfeito, mas está faltando um nutriente aqui. Você está comendo menos, eu preciso me alimentar mais.
E o processo de comer, ele envolve não só o intestino avisando o cérebro, ele envolve também cheiros, né? Você sente odores de comida, você vê a comida que você come, você sente o sabor, tudo isso vai ser informado ao cérebro. Então toda vez que você está ali diante de uma refeição, o teu cérebro está vendo, você está sentindo o cheiro da comida, você está comendo, mastigando e sentindo o sabor. E aí o cérebro, entendendo que essas coisas estão acontecendo, ele vai falar para você assim: come mais porque estamos precisando de nutriente. Embora o teu intestino esteja dizendo não, não come mais, então começa a ter um desequilíbrio ecológico, né? Uma parte do seu corpo avisando não come, outra parte avisando come porque a gente está precisando de nutrientes. E aí vem um fator muito importante, que é você, que sou eu, e é o nosso córtex pré-frontal, ou seja, você precisa tomar decisões na hora que você vai comer. E essas decisões, elas têm muitas crenças por trás delas, né? Que nem as minhas. Para mim, comer é um momento de alegria, é um momento de recompensa, é um momento em que a gente se reúne com pessoas, tem a questão relacional, enfim, é um momento feliz. Comer, muitas vezes, é um momento de felicidade, né? E isso faz parte de um hábito e de uma crença que eu desenvolvi ao longo de uma vida toda. E aí, por que eu estou falando que o Saxenda não funciona? Porque ele sozinho não vai fazer com que a gente chegue no resultado, né? Não basta só o Saxenda falar, olha, nós estamos satisfeitos, não precisa comer mais. Você, diante da comida, precisa aprender a dizer não. E isso é muito difícil para nós, né? Então a gente que quer resultados rápidos, né? A gente está gordinho agora, a gente está querendo emagrecer, a gente tem um desejo enorme, né, de ser emagrecido, né, de ter uma poção mágica que a gente aplica na gente e aí a gente emagrece, né? Passei 20 anos engordando, agora eu quero que essa medicação haja como se fosse mágica, né? Eu quero resultados rápidos com Saxenda e eles não estão acontecendo. Obviamente, eu comecei há 45 dias, tive uma boa redução de peso, eu preciso reduzir 10 quilos, consegui chegar a 4, mas aí comecei a engordar de novo. Mas eu comecei a engordar de novo, agora sim, não porque o Saxenda não está funcionando, mas porque no meu estilo de vida, porque nos meus hábitos, eu não estou conseguindo dizer não em alguns momentos. Está faltando disciplina e está faltando falar não, né? Então, eu fui outro dia num restaurante japonês porque era a comemoração do meu irmão. E aí eu me dei o direito de comer além do que eu devia. Aí nessa mesma semana eu tive uma reunião de vendas com outros vendedores e nós fomos comer carne. E aí comemos um pouquinho além do que devia. E aí vai, aí tem jantares, tem almoço, tem o final de semana que a gente se dá o direito de fazer uma ou duas refeições um pouco mais calóricas, e isso vai fazendo com que o Saxenda não funcione. Então, o que eu queria dizer com o Saxenda não funciona? É justamente isso. Ele sozinho não vai trazer o resultado. A gente precisa aprender a dizer não. Quando eu digo a gente, né, porque eu sei que algumas outras pessoas também estão tentando emagrecer e não estão chegando no resultado que elas querem. Então, o que eu posso falar da minha experiência com o Saxenda é: eu preciso aprender a dizer não em algumas situações, controlar e ter mais disciplina para que o medicamento funcione. Claro que tem outras coisas, como fazer exercício, que eu já falei várias vezes aqui, que eu ainda não estou fazendo, porque está me faltando horário na agenda, eu preciso ainda encaixar isso daí. Por quê? Porque nesse momento de vida eu estou fazendo mestrado, estou trabalhando, enfim, estou ocupando meu tempo com várias outras situações que eu julgo mais importante do que sair na rua e fazer um exercício, até porque ainda a gente está num momento de pandemia, tem que se resguardar um pouco e ter um pouco mais de segurança. Então, basicamente, o que eu tinha para falar hoje é sobre isso. O Saxenda sozinho não funciona. Ele até tem uma certa eficácia, mas se a gente não souber falar não a certos tipos de hábitos que a gente desenvolveu ao longo da vida, a gente vai continuar sofrendo e vai continuar sem chegar nos resultados que a gente planejou. Para as próximas semanas eu continuo mentalizando, procuro planejar melhor as minhas refeições, e agora que eu tenho mais consciência de que eu preciso dizer não,
eu vou aprender a olhar para a comida e falar, não, não estamos comemorando nada, hoje a gente vai se alimentar porque a gente precisa, e vamos seguir, e vamos continuar comendo menos para alcançar o nosso resultado. Não é isso? Bom, minha gente, eu continuo torcendo por todos aí que estão tentando emagrecer, que estão usando esse medicamento que é extremamente caro, né? E que a gente anseia por resultados. Boa sorte para você, boa semana e espero que dê tudo certo na sua vida. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilha com seus amigos. Boa semana, te vejo no próximo vídeo.